Olá, investidor. Vamos aos números do mês de maio. No mês de maio, a Bolsa de Dívidas e Valores de Angola apresentou movimentos oscilatórios de acordo às análises dos mercados que dela fazem parte. O montante negociado registrado foi de 280 mil milhões, que representou um recuo de 14% face ao período do mês de abril, que registrou um montante negociado na ordem de 328 mil milhões de kwanzas. Foram realizadas 142 milhões de operações em volumes de negócios, representando uma queda de 26% relativamente ao mês de abril, que realizaram-se 193 milhões de negócios. Neste período, foram abertas 534 contas custódias, representando uma queda de 4% comparado ao mês de abril, que registrou a abertura de 562 contas, totalizando no período cerca de 37.613 contas abertas. O mercado de bolsas de ações foi marcado por um desempenho tímido, representando assim um fraco apetite e insegurança dos investidores aos instrumentos de renda variável. No mês de maio, o montante negociado no mercado de ações foi de 354 milhões, representando uma redução na ordem de 15%, comparado ao período anterior, que o montante negociado foi de 420 milhões. As ações do BAI foram o instrumento com maior montante negociado na ordem de 138 milhões, um crescimento de 35% relativamente ao mês de abril, que negociou-se apenas 102 milhões de kwanzas, que representa a apetite aforradora dos investidores ao instrumento, que pode ser explicado pelo resultado bastante positivo do primeiro trimestre do banco relativamente à concorrência. As ações do Banco Caixa Angola foram o segundo instrumento com maior montante negociado, com 101 milhões de kwanzas, com uma ligeira queda de 5%, representando um fraco apetite relativamente ao mês de abril, que teve o maior montante negociado na ordem de 107 milhões. Quanto às ações da Bodiva, foram o terceiro instrumento com maior montante negociado, com 77 milhões de kwanzas, tiveram um recuo na ordem de 18% relativamente ao mês de abril, que negociou-se 95 milhões. Quanto às ações da ENSA, foram o instrumento com menor montante negociado, com 36 milhões de kwanzas, com uma queda de 68% relativamente ao mês de abril, que teve um montante negociado de 115 milhões. As obrigações da Sonangol foi o único instrumento negociado no mercado de bolsa de obrigações privadas, com um montante negociado de 136 milhões, um aumento de 18% em relação ao mês de abril, que negociou-se 115 milhões de kwanzas. No mercado de bolsa de títulos do Tesouro, os investidores apresentaram um comportamento bastante conservador ao preferirem investir em títulos da dívida em detrimento de outros instrumentos de muita propensão ao risco, de acordo aos números analisados. As obrigações do Tesouro não reajustáveis foram as obrigações com maior montante negociado, na ordem de 89 mil milhões, com um crescimento acentuado na ordem de 77% em relação ao mês de abril, que negociou 29 mil milhões. As obrigações do Tesouro em moeda estrangeira foram um instrumento com segundo montante negociado, na ordem de 2 mil milhões de kwanzas, um aumento na ordem de 35%, comparado ao mês de abril, que negociou apenas 570 milhões de kwanzas. Foram negociados também bilhetes do Tesouro de 364 dias, na ordem de 606 mil kwanzas. Mercado de bolsas de unidades de participação. Foram negociados apenas unidades de participação do fundo Standard Rendimento, movimentando um total de 958 mil, teve um decréscimo de 73% comparado ao mês de abril. Mercado de registro de operações sobre valores mobiliários. As obrigações do Tesouro não reajustáveis foram os instrumentos com maior montante negociado no período de maio. No mercado de registro de operações, na ordem de 28 mil milhões de kwanzas, uma valorização na ordem de 1.177% em relação ao mês de abril, que negociou-se 2 milhões de kwanzas. As obrigações em moeda estrangeira foi o segundo instrumento com maior montante negociado
negociado no mês de maio no mercado de registro na ordem de 2.000 milhões, um decréscimo de 97% em relação ao mês de abril, que negociou-se 90.000 milhões de kwanzas. Mercado de operações de reporte. As obrigações do Tesouro não reajustáveis foram o instrumento com maior montante negociado no mercado de operações de reporte, na ordem de 51.000 milhões de kwanzas, representando uma queda na ordem de 59% em relação ao mês de abril, que negociou-se 128.000 milhões de kwanzas. As obrigações do Tesouro em moeda estrangeira foram o segundo maior instrumento negociado no mercado de operações de reporte, na ordem de 91.000 milhões de kwanzas, uma valorização na ordem de 99% em relação ao mês de abril, que negociou-se 45.000 milhões de kwanzas. Os bilhetes do Tesouro de 364 dias foi o terceiro instrumento com maior montante negociado em maio no mercado de operações de reporte, na ordem de 14.000 milhões de kwanzas, um crescimento na ordem de 47% comparado ao mês de abril, que negociou-se 10.000 milhões de kwanzas. Em suma, o mês de maio de 2025 foi caracterizado por uma atividade moderada na Bodiva. Apesar dos desafios evidenciados pelos mercados analisados, a Bolsa de Dívidas e Valores de Angola vai crescendo de maneira gradual, representando cada vez mais a confiança dos investidores angolanos e estrangeiros. BNS, o amanhã começa hoje.